Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Que você possa ter um dia abençoado, debaixo da graça de Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando se alegrar cada vez mais na vida com Deus. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 6, que diz: Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Perceba que no verso anterior, no versículo 5, ele fala sobre os falsos profetas procederem do mundo. E eles falam da parte do mundo e o mundo os escuta. Aqui no versículo 6, ele começa dizendo: Nós somos de Deus. Talvez aqui em primeira mão o apóstolo João, inspirado por Deus, esteja falando acerca dos apóstolos, que aquela igreja deveria ouvir a voz daqueles apóstolos. Ou talvez o apóstolo João esteja falando aqui sobre os próprios crentes, o grupo, a igreja, sendo de Deus. Então, se nós somos de Deus, nós temos algumas posturas diante de Deus a termos. Nós somos de Deus. Mais uma vez, eu digo para você que me escuta, meu desejo é que essa frase, nós somos de Deus, seja uma verdade em sua vida, seja uma verdade em nossas vidas. Que todos nós que estamos aqui possamos ser de Deus, fazer o que Deus nos manda através do Espírito Santo que habita em nós. Assim, sendo de Deus, o texto continua: Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que tem a Deus, então ele escuta quem é de Deus. Assim como no versículo anterior se falava sobre os falsos profetas que são do mundo, que falam da parte do mundo e o próprio mundo os ouve, aqui nesse versículo nós temos um ciclo virtuoso e não vicioso, onde aqueles que são de Deus, aqueles que conhecem a Deus, os escutam. Quem é de Deus, escuta quem é de Deus. Quem procede do mundo, escuta quem procede do mundo. Essa é a lógica que o apóstolo João está nos mostrando. Também nós somos apresentados a essa verdade em João, capítulo 8, do 44 ao 47, que diz: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus está alertando aqueles fariseus, escribas, os descrentes que o escutavam, de que eles não o escutavam porque eles não eram de Deus. Porque, segundo o versículo 47, as palavras de Jesus: Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aqui nós somos apresentados a essa realidade. Se nós somos de Deus, se temos a Deus em nossas vidas, nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Nós queremos crescer na palavra de Deus. É contraditório nós dizermos que somos de Deus e não queremos saber o que Deus espera de nós. E não queremos conhecer o livro que Deus inspirou para nós, o conhecermos, vivermos para Ele. Jesus diz: Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Além disso, ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4, nos diz também: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Perceba, porque lhe reconhecem a voz. E no versículo 3, as ovelhas ouvem a sua voz. Jesus está falando acerca de si mesmo, o bom pastor. E as ovelhas dele, que ele chama, elas escutam a voz de Deus. Assim, voltando para o nosso texto, quando nós somos
desafiados aqui. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Isso mostra que os que são de Deus dão crédito à verdade de Deus. Dão crédito ao ensino correto, à voz do Senhor Deus. Dão crédito à palavra, buscam a Bíblia. Irmão e irmã que me escuta, se você não tem desejo pela palavra, se você não tem desejo de conhecer mais a Deus, algo está errado. Talvez seja que o mundo pode lhe oferecer e você esteja sentindo tentado. Talvez seja falta de desejo no seu coração, porque você se satisfaz com as coisas passageiras desse mundo rápido e você acaba esquecendo da palavra. Talvez você utilize de desculpas como eu não tenho tempo, não sei ler direito. Mas nós temos tantas facilidades hoje em dia que fica difícil nós inventarmos ou encontrarmos desculpas. Mas fato é que nesse versículo nós aprendemos que quem é de Deus conhece a voz de Deus, ouve as palavras de Deus. Isso aqui é no chamado do próprio Deus. Mas como nós vamos continuar ouvindo a voz de Deus se nós não queremos contato com a palavra dele? É algo que é contraditório. Te desafio, irmão e irmã, a buscar uma melhoria em relação ao seu relacionamento com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Se você tem fraquejado na sua leitura da Bíblia, busque abrir a sua palavra, se desafiar, separar um tempo específico para lê-la. Você não precisa começar lendo várias porções da Bíblia, capítulos e capítulos. Procure um verso, um parágrafo para você compreender melhor. Leia, medite sobre ele. Busque aplicações para a sua vida, ore ao Senhor. Pense nesses versos durante o seu dia. Você vai perceber como Deus vai trabalhar em sua vida através disso. Não imagine que você precisa ler muitos e muitos versículos para começar. Busque nutrir esse desejo e mesmo quando você não tiver vontade, vá à palavra, tenha isso como uma obrigação prazerosa em sua vida. Como uma responsabilidade que realmente nós devemos ter, de saber a vontade de Deus. Faça isso. A continuação do versículo ainda nos diz: aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Finalizando então essa parte sobre falsos profetas, anticristos, ensinos errados, o apóstolo João, inspirado por Deus, conclui mostrando que nós que somos de Deus vamos conhecer a voz de Deus. E aqueles que não são de Deus não vão reconhecer isso. E assim nós saberemos qual é o espírito da verdade e qual é o espírito do mundo. Você que me escuta, meu desejo é que você escute a voz de Deus, que você entenda qual é a vontade do nosso Senhor Deus. E isso é possível através de lermos a palavra, meditarmos nela e respondermos ao Senhor em oração e atitudes. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.